Conselho Europeu aprovou nesta semana uma lei com caráter ambiental e ela impacta o comércio entre os países, inclusive o Brasil. Essa regra, ela proíbe, por exemplo, a importação de produtos agrícolas vindos de área de desmatamento legal e ilegal depois de 31 de dezembro de 2020. Isso, por exemplo, causa impactos em cadeias de produtos como soja, café, cacau, chocolate, carne bovina, madeira e borracha. Na prática, todos vão precisar comprovar a origem dos produtos para conseguir, então, acessar o mercado europeu, com um processo de geolocalização e muito mais custos para comprovar que estes alimentos, estes produtos, estão em conformidade com esta nova regra. Essa lei já havia sido aprovada pelo Parlamento da Europa, imagino que você esteja lembrado. Agora, com o aval do Conselho Europeu, essa é a última etapa do processo, as novas regras vão entrar em vigor em 20 dias depois da publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Eu conversei com o presidente executivo da Abiov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, o André Nassar, e ele prevê impactos para a soja do cerrado brasileiro. Ele me disse que um exportador não vai poder colocar num navio que vai para a Europa a soja que veio de área aberta, desmatada em todo o bioma amazônico e também em mais ou menos 50% do cerrado brasileiro, ou seja, a soja que foi plantada em área desmatada depois de 2020, ela está impedida de entrar no mercado europeu a partir dessas novas regras. Agora há um período de transição para o agro brasileiro se adaptar. Ao redor de 18 meses é essa transição até que isso tudo seja colocado em prática, Sim. Thiago. E Kelly, além da lei ambiental, as autoridades do agro estão conversando com a União Europeia sobre uma classificação chamada risco país. O que isso representa? Esse é o ponto mais sensível da questão, apesar de toda essa lei ter uma série de questões polêmicas, né? Essa nova legislação europeia, ela prevê também um sistema que vai classificar os países de acordo com o risco de desmatamento e degradação florestal. O que significa isso? Quanto maior for o risco, maior serão as exigências para o exportador. Nesta semana, uma comitiva de deputados da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu esteve aqui em Brasília, na sede da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eles trataram deste tema. E por que isto importa? Porque a classificação de risco país, ela impacta diretamente em quais obrigações cada país vai ter que cumprir, além das penalidades que estão previstas nesse acordo, com alto grau de penalidade para aquele país que tiver risco alto nessa classificação. Quais são os dois critérios que eles levam em base para analisar se um país é alto ou médio ou baixo risco? 1, taxa de desmatamento. 2, crescimento de produção agrícola. Ou seja, levando em base apenas esses dois critérios, o Brasil é um alvo e pode sim ser considerado de alto risco, o que poderia impactar demais o nosso comércio agrícola. O que importa nesse momento é analisar esse presente e as possibilidades futuras, Thiago. Por quê? Esse é um movimento, como me disse uma fonte da CNA, não está restrito apenas à União Europeia. Estados Unidos, Reino Unido também estão avançando em leis nessa direção e não muito distante daqui a gente deve ver movimentos parecidíssimos com esses da Europa. Além disso, a Europa pode ampliar a lista de produtos e também as exigências. Há quem diga que isso é sim um tipo de barreira ao comércio, um protecionismo ambiental e o agro está diretamente impactado por isso, Thiago. Ou seja, pode ser mais abrangente, né? Exatamente. Então estaremos acompanhando, Kelly Severo, estamos acompanhando você na programação da Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigada a você também. Até.